Boa tarde, eu sou Viviane Ronsen Soares, sou acadêmica do curso de Formação Pedagógica em Pedagogia pela Faculdade Uniaselv, ministrado pela professora Rebeca Rodrigues. E eu trago aqui como tema da minha socialização as práticas virtuais de contação de histórias. Apresentação. Essa socialização ela está relacionada ao estágio curricular supervisionado. As práticas virtuais de contação de histórias, no caso, foi a temática que eu escolhi, para trabalhar o meu projeto e o meu paper de estágio neste semestre, o qual surgiu através do programa de extensão Metodologias e Estratégias de Ensino e de Aprendizagem. O programa de extensão foram as práticas virtuais de contação de histórias e a área de concentração, a educação à distância. O que me levou à escolha dessa temática foi devido à pandemia, onde uma das medidas restritivas do governo são as aulas remotas, onde os professores precisaram reorganizar sua metodologia de ensino aderindo aulas online, pois devido às escolas serem um ambiente onde existe um alto índice de aglomeração de pessoas no cotidiano, então, para evitar que o vírus possa se alastrar, que possa adoecer nossas crianças, nossos professores, então foi preciso utilizar os meios que se tinha em mãos no momento e poder realizar essas aulas à distância. Graças à tecnologia que temos hoje em dia, as crianças não vão ficar em prejuízo do ano letivo, vão poder assistir suas aulas direto de casa. No caso da educação infantil, em que o foco é o desenvolvimento da criança e não a alfabetização, a contação de histórias surge como recurso eficaz para assegurar o alcance dos objetivos deste nível de ensino, que no caso da criança é o desenvolvimento, pois ela não está em fase de alfabetização ainda, tá? A alfabetização ela ocorre a partir do primeiro ano do ensino fundamental, mas a criança na educação infantil ela está em fase de desenvolvimento de diversas habilidades das suas múltiplas linguagens. Então, a contação de histórias, ela muito tem a contribuir para isso. Os objetivos da pesquisa, desse meu estágio, foi discutir sobre a contação de histórias, onde eu trouxe também até a origem da contação de histórias, os seus conceitos. Demonstrei também os benefícios da contação de histórias na educação infantil, inclusive a diversidade de recursos que podem ser utilizados pelos professores para trabalhar as aulas e a contação de histórias. Sobre a contação de histórias, é interessante a gente conhecer de onde ela surgiu. A contação de histórias ela é tão antiga que ela surgiu antes mesmo da escrita. Na época, os povos eles sentavam em círculos, faziam rodas de conversa. E ali os mais velhos contavam aos demais sobre as histórias dos seus antepassados, transmitiam seus conhecimentos, ensinamentos, Era uma forma deles manter registros para que aquela história não morresse. Então, de acordo com o ia nascendo os mais jovens, os mais antigos já iam passando para eles esses conhecimentos e eles iam registrando, e assim ia passando de geração para geração. Segundo Tarran, 1996, página 16, a arte de contar histórias encanta crianças, adultos, ricos, pobres, sábios e ignorantes. Todos, enfim, ouvem com prazer as histórias, dando-lhes vida e cativando a atenção. Chaves, 1963, página 21, afirma que a história tem um valor educativo, contribuindo para os diversos aspectos do desenvolvimento humano. Ou seja, a contação de histórias, ela não é enriquecedora apenas para uma criança que está iniciando a sua vida. Ela contribui para o desenvolvimento do ser humano nos diversos níveis da sua idade, pois através da leitura, da troca de conhecimento, de informações, que o ser humano ele vai enriquecendo a sua bagagem de conhecimento que ele vai levando ao longo da vida. Schneider, 2006, página 1,
relata: é por meio da leitura que a criança passa a formar o gosto por ler, se divertir, estimular o desenvolvimento da imaginação, a atenção, observação, memória e reflexão. Quando a criança ouve uma história, é comum ela recontar a história para seu coleguinha, para os seus pais, né? Para seu cuidador. Então, assim, ela passa a usar a imaginação, ela reflete, né? Muitas vezes, mesmo que ela não ouça alguém contando, mas que ela leia através de um livro, ela consegue recontar. Mas fala assim, mas como que a criança, se ela não é alfabetizada na educação infantil, como que ela vai ler? A criança na educação infantil, ela lê através das imagens, né? Ela vai passando as cenas e ali em sua mente, ela cria a história, ela mesma, a historinha do que ela está vendo. E ela pode contar para as pessoas o que ela entendeu, mesmo ela não sabendo ler, no caso, os símbolos, né? As letras. Ela consegue recontar através das imagens. A contação de histórias, ela ajuda a criança a intensificar seu vocabulário e imaginação. Permite conhecer histórias antigas, outras culturas, costumes, lugares, interagir e desenvolver a postura crítica, reflexiva e indagadora. Pode-se dizer que, diante da realidade que nós mesmos estamos vivenciando nesta pandemia, né, que os recursos midiáticos muito têm a contribuir para o desenvolvimento infantil, inclusive para a contação de histórias, porque como as aulas têm sido online, né, a educação infantil ela pode ser trabalhada através da contação de histórias, onde os professores podem gravar vídeos, podem estimular a criança a ler algum livro, né, através das imagens, podem fazer a leitura através das aulas remotas, pode sugerir aos pais que as crianças utilizem algum canal, né, de contação de histórias para ampliar o conhecimento. Tudo vem a contribuir para somar com o ensinamento que o professor está transmitindo durante as aulas. Eu trago aqui algumas ideias bacanas que eu encontrei durante as minhas pesquisas, né, para a elaboração desse estágio, que são alguns recursos midiáticos que até foi citado por Teles 2020. É a figura 1, que é Canal Varal de Histórias, e a figura 2, Canal Quintal da Cultura. Aqui as professoras, elas fazem a contação de histórias utilizando fantoches, livros, fantasias, cenários e entre outros recursos, né, que contribuem para tornar a história assim, mais cativante, mais atrativa para a criança. E elas publicam no canal, um canal de contação de histórias. Tem também esse muito interessante, que é da Andréa Sudré. Ela faz a contação de histórias online. A Andréa Sudré, ela usa cenários também, né? Usa objetos, faz gestos, se fantasia. E ela faz a gravação, né, desses vídeos, contando essas historinhas. E depois ela compartilha eles no WhatsApp, no Facebook e outros canais de comunicação. Ambos, né, as figuras ali que eu apresentei, 1, 2, 3 e 4, né, das contações de histórias, tanto online quanto por canal, são excelentes opções que podem ser aderidas pelos professores. Eles podem criar grupos, né, para contar histórias, podem criar canais, gravar as histórias, né, e compartilhar com seus alunos. Então, assim, existem muitos recursos hoje em dia que podem ser trabalhados para levar a contação de histórias para as crianças, graças aos avanços tecnológicos. Esse meu estágio, eu contei, né, no caso, com a revisão de literatura, com abordagem qualitativa e materiais impressos e eletrônicos sobre o tema proposto, né, que foram as práticas virtuais de contação de histórias. E por meio da busca virtual eu consegui obter informações, né, onde eu colhi dados sobre a escola Sedente. Utilizei também uma página de cadastro e Facebook que contribuíram muito para obter informações sobre a escola, e o Google Acadêmico, né,
que também me ajudou a buscar informações sobre a contação de histórias, sobre o meu tema, né, escolhido, e elaborar o projeto, o paper e o produto virtual. Aqui é a escola que eu escolhi, né? A Escola Cedente, que foi a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Batista Dias. Ela está localizada no município de Rolim de Moura, Rondônia. Ela é toda construída em alvenaria, como pode ver, a pintura dela é nova, né? Foi feita recente. Ela tem banheiros masculino e feminino, né? Adaptado para as crianças e para adultos, né? Porque ela trabalha tanto com crianças quanto com adolescentes. Tem cozinha, sala de aula, sala de gestão, secretaria e entre outras. A Escola João Batista Dias, ela possui também equipamentos como computadores, impressoras, TV, DVD, projetor multimídia, tá? Só que você pode ver aqui, ela é uma escola bonita, bem apresentada, né, com bastante salas, porém, ela ainda não tem uma quadra coberta e ela não tem também assim uma área de lazer para as crianças. E se ela tivesse, isso iria enriquecer mais, né? Ajudar mais os professores a fazer a contação de histórias em espaços diferentes, não só na sala de aula e no cantinho de histórias. Teria novos ambientes para se trabalhar a contação de história com esses alunos, o que tornaria as aulas mais atrativas, porque você sairiam assim do método tradicional, que é ficar dentro de uma sala de aula durante 4 horas todos os dias. Aqui é a equipe, né, de professores que eu trago nessa imagem aqui, ó. Tem aproximadamente 50 professores que trabalham todos na Escola João Batista Dias, homens e mulheres, né, a maioria mulheres na realidade, né. A Escola João Batista Dias, ela tem aproximadamente 95 profissionais, né, distribuídos nas diversas áreas: professores, direção, secretária, guarda, merendeira, zeladora, entre outros, né. E ela tem também 857 alunos matriculados na educação infantil e ensino fundamental, né? Possui 34 turmas de ensino, divididos entre o turno matutino e vespertino. A escola, ela atende até o 9º ano, porém, nessa pandemia, está tendo aula até o 4º ano do ensino fundamental só. Quanto à minha vivência do estágio, a minha vivência do estágio ocorreu com base na busca virtual, né? Em materiais impressos também, como livros, né? E artigos, cartilhas. Também consegui fazer uma coleta com base numa conversa, né, pelo WhatsApp, né, com uma profissional da área de gestão lá dentro da escola, que contribuiu também trazendo informações sobre como é trabalhada a contação de histórias lá na escola, na educação infantil, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ó, a escola, ela costuma praticar a contação de histórias a seus alunos, tanto no nível ensino fundamental quanto infantil. Nas aulas presenciais, a contação de histórias ela ocorre na sala de aula mesmo. O professor conta a história para os alunos, ou às vezes o aluno conta para os demais colegas e eles vão revezando, né? Porque daí trabalha tanto a parte para eles ouvir quanto para eles contar a história. E eles também possuem o cantinho da leitura, né? Esse cantinho da leitura, quando a criança vai contar a historinha, a família é convidada a participar. Então isso é interessante porque a família vem contribuir com a escola, né? No ensino e aprendizagem do seu filho. Nas aulas remotas, né, que está ocorrendo agora nessa fase de pandemia, os professores têm buscado trabalhar a contação de histórias em aulas sincronas, né? Eles gravam e apresentam vídeos e histórias nas aulas assincronadas. E eles também estimulam o aluno a praticar a leitura em casa, né? Os professores da Escola João Batista Dias, eles têm observado que os alunos têm obtido benefícios, tá, com a contação de histórias, independente do nível de ensino. Segundo os professores, a contação de histórias, ela amplia o vocabulário dos seus alunos, melhora a ortografia, ajuda o desenvolvimento de diversas habilidades,
principalmente quando se apresenta diversidade textual e suas funções na sociedade. No caso da educação infantil, consegue ampliar, né, as múltiplas linguagens e desenvolvimento dos aspectos cognitivo, psicológico e diversos da criança, tá? Nesse estágio eu adotei uma postura pesquisadora, né? E isso contribuiu muito para o meu conhecimento teórico, porque eu pude aprender muitas coisas sobre a contação de histórias que eu nem imaginava existir. O principal desafio encontrado foi a falta de oportunidade para realizar esse estágio na prática, porque eu tinha muita vontade de colocar em prática junto com os professores, de trabalhar com os alunos, de levar novos meios de contar histórias, de avaliar os benefícios obtidos com ele depois de determinadas aulas. E isso, infelizmente, não foi possível devido à pandemia, né? E o que mais me chamou a atenção nesse estágio foi a realização da pesquisa, né, teórica, porque através da literatura eu consegui conhecer muitos recursos novos que eu não imaginava que poderiam ser utilizados para trabalhar a contação de histórias. Eu observei uma diversidade de benefícios imensos que a contação de histórias traz para a criança, independente dela estar na educação infantil ou fundamental, sabe? E também observar que existe canais, eu não imaginava que tinha canais de comunicação assim para cantação de histórias, que professores gravavam e compartilhavam histórias. Então, assim, eu achei muito interessante. Até no Facebook mesmo tem páginas de contação de histórias e eu desconhecia. Tá? E isso eu vou aderir, vou levar comigo como uma bagagem para o meu conhecimento como futuro profissional, que eu vou querer colocar em prática o que eu aprendi nessa pesquisa que eu realizei agora nesse semestre, né? Neste paper. Com base nessa busca virtual que realizei, eu posso dizer que eu alcancei meus objetivos do estágio, né? O que eu tracei foram alcançados, porque eu não realizei presencial, apenas teórico, mas eu consegui obter informações suficientes para elaborar, né, o meu projeto, o meu paper de estágio, né? Porém, se fosse na prática, poderia ter enriquecido muito mais o trabalho. Os produtos virtuais foram o e-book e o podcast. Eu construí assim ambos os produtos virtuais com base na busca literária, né, virtual, e tive como público-alvo professores da educação infantil. A área de concentração dos meus produtos virtuais foi a educação à distância, e o tema abordado em ambos foi a prática virtual de contação de histórias. Posso dizer que os produtos virtuais, eles muito têm a contribuir para o desenvolvimento dos professores, tá? Eles enriquecem o conhecimento, mostram a relevância que se pode obter trabalhando a contação de histórias na educação infantil. Aqui eu apresento uma síntese do meu e-book, eu elaborei ele aqui, tá? Introdução, objetivos, a origem, conceito, ele traz muitos benefícios, né? Podemos ver aqui que são inúmeros. Eu citei alguns dos mais importantes, que é desenvolvimento de habilidade, gosto pela leitura, as múltiplas linguagens, desenvolver o ponto de vista crítico e reflexivo, enriquece o vocabulário, estimula a imaginação, atenção, observação, memória, reflexão, recontação de histórias, concentração. E trago também aqui alguns exemplos, né, que podem ser utilizados, recursos midiáticos, para trabalhar a contação de histórias. Vídeos gravados, aula remota, YouTube, canal de leitura, aplicativos, WhatsApp, Classroom, iPhone, iPod, tablet, computador, entre outros mecanismos, tá? E os professores também podem utilizar como base de apoio livros, fantoches, fantasias, andoches, desenhos impressos, bonecos, brinquedos, varal, cenários de fundo, álbum de fotografia, entre outros. Aqui eu tracei a metodologia, conclusão e as referências que eu utilizei para elaborar meu produto virtual, meu e-book. E aqui está meu podcast, tá? O tema, escolha do tema, do título, público-alvo, né, que é professores de educação infantil, o planejamento que eu utilizei para elaborar ele,
E aqui um roteiro, né, de como colocar em prática esse podcast, que é interessante, quem quiser depois ler com o tempo, tem todo o passo a passo, muito bacana para realizar ele. E as referências que eu utilizei. Bom, gente, eu queria falar mais, né? Eu já usei mais do que o limite permitido para gravar esse vídeo aqui. E infelizmente o tempo é curto, né? Eu tinha muita coisa para falar ainda, mas eu vou ter que encerrar aqui. Espero ter uma nova oportunidade de fazer uma apresentação maior numa próxima vez e trazer mais conhecimentos para vocês e também aprender junto, né? Porque a gente vive uma troca de informações, a gente aprende através da troca de conhecimentos, tá? E deixo aqui para vocês uma frase: contar histórias é uma arte. Né? E em nome meu e da professora Rebeca, eu agradeço a todos que posteriormente possam assistir a esse vídeo.